Glória ao nosso Deus. E eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Salmo de número 133. É o salmo mais conhecido no meio dos cristãos. Que pena, é o menos vivido. Glória a Deus. Mas com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer, de todo o meu coração, eu quero ministrar uma palavra breve, rápida, mas com objetivo, irmãos, sobre esse texto do Salmo 133. Pastor, por que o senhor vai ministrar neste salmo? Porque esse salmo eu me identifico muito nele. A Assembleia de Deus Ministério Unida no Brasil também se identifica muito neste salmo. E o nosso congresso, que é o primeiro CONAME, o primeiro congresso da Convenção CONAUB, também se identifica muito com esse salmo de número 133. Então eu gostaria, meus irmãos, que vocês observassem e prestassem muita atenção naquilo que Deus tem para nós nesta noite. Geralmente, pastor reverendo Antônio, meu grande amigo, se lê o salmo somente o primeiro versículo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E geralmente, se você perguntar para as pessoas os demais versículos, que o qual vai complementar o primeiro, eles não sabem nem o significado, nem o porquê, e nem fazer aplicação desses demais versículos. E eu gostaria até então que vocês prestassem bem atenção e nós fazer uma leitura bem categórica, porque nesse salmo nós temos a deliberação de duas bênçãos especiais. Diga comigo, neste salmo tem duas bênçãos deliberadas de uma forma especial. Então veja, eu quero convidar o missionário Anderson, é um dos ministrantes da palavra de Deus nessa noite, se compor conosco aqui no altar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, Salmo 133. Está escrito assim a palavra do nosso bom e misericordioso Mestre Jesus Cristo. Salmo 133 é um salmo pequeno, é um salmo apenas com uma epígrafe e dois versículos, que é o versículo de número 2 e o versículo de número 3, que está escrito assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Diga comigo, dali o Senhor ordenará duas coisas, bem alto, duas coisas: a bênção e a vida. Diga comigo, especial é receber de Deus a bênção
e a vida. Então assente glorificando o nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir a Jesus. Meus queridos irmãos em Cristo, antes de eu ministrar esta palavra, eu quero fazer menção dos nomes dos ministros, homens de Deus que está conosco na retaguarda. Está ali o nosso querido e amado obreiro, que é o nosso irmão Mateus, que veio ali de Minas Gerais nos prestigiar, está conosco nessa festividade. Está aqui o missionário Dionaldo, que é meu obreiro, louva a Deus pela vida dele. O pastor Marconi, que também é um dos pregadores nessa noite, vai estar ministrando uma palavra do céu para o nosso coração. E eu louvo a Deus também pela vida do meu grande amigo, que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, sem nenhuma hipocrisia, é de todo o meu coração. Eu tenho uma estima pela vida do reverendo pastor Luiz. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo missionário Anderson, que vai estar ministrando uma palavra de Deus aqui também nessa noite, em nome de Jesus. E louvo a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão, para assim junto nós estar adorando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, continue conectado o seu espírito em Deus, porque o nosso culto é racional e é um culto, na verdade, espiritual. Queridos irmãos, eu quero nesta noite destacar 3 verdades importantes nesse Salmo de número 133, que quando nós entendemos este Salmo e que nós passa a fazer uma aplicação pessoal na nossa vida, segundo o salmista Davi, ele vai nos dizer que Deus vai deliberar diretamente do céu 2 coisas especiais. Por que não dizer que é 2 coisas verdadeiramente que nós almejamos, que nós desejamos e que nós queremos tanto? Em primeiro lugar, a bênção do Senhor, e em segundo lugar, a vida. Deixa eu dizer algo para os meus irmãos. Nós sabemos que todos têm vida. Quando nós se movimentamos, quando nós andamos, quando nós falamos, quando nós se comunicamos, nós estamos, na verdade, dando sinal de vida. Mas só que existe, além disto, outra vida chamada uma vida espiritual. Porque escrevendo-se o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele vai nos dizer que muitos estão vivos, mas no mesmo tempo ele diz que estão mortos. Na verdade, ele se refere à vida espiritual. Muitos estão se comunicando, muitos estão se relacionando, mas na verdade não tem uma vida espiritual. Quando aqui se refere também à bênção, todos têm bênção de Deus, porque a Bíblia é categórica em afirmar e dizer que a chuva desce sobre o justo e o injusto. Ou seja, quando a Bíblia diz que a chuva desce sobre o justo e o injusto, significa que Deus nos tratará de forma igual. Mas quando se fala de bênção, Deus tem uma bênção especial para aquele que tem uma vida voltada verdadeiramente para Deus. Então Deus, ele tem uma vida espiritual para nós, e por fim, ele também nos abençoará de uma bênção especial, de uma bênção voltada do céu para a nossa vida. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite almeja essa bênção, almeja essa vida espiritual.
A vida espiritual é uma dimensão acima da vida natural. Quando a Bíblia diz, segundo a palavra do Senhor, que aquele homem Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus disse que era necessário ele nascer de novo. Mas por quê, pastor? Porque ele já tinha uma vida natural, mas Deus queria levar ele a uma dimensão, a uma intimidade, a um relacionamento especial com Deus. Então ele não teria só que nascer da água. Deus, através de Cristo, disse a ele que era necessário também nascer do Espírito. Nascer do Espírito é ter outra vida, é ter um relacionamento especial com Deus, é ter uma intimidade que nem todos têm, é ter uma vida diferenciada, que nem todos têm essa vida diferenciada por Deus. Ter uma vida espiritual é ver aquilo que muitos não vê, é fazer aquilo que muitos não faz, é entender aquilo que muitos não entendem. E é isso que Deus quer nos revelar, é isso que Deus quer fazer conosco, nos dar uma vida e nos dar uma bênção especial. Agora eu faço uma indagação, por que não dizer? Eu faço uma pergunta: quem quer receber esta dimensão? Quem quer receber esta bênção deliberada do céu? Eu sou o primeiro que quero receber. Mas quem é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa? Pode dar um sinal aí nesta noite, pode dar um glória a Deus aí nesta noite, pode levantar esta mãozinha para o céu e dar um sinal para Deus, dizendo: Deus, eu quero receber uma dimensão espiritual do céu na minha vida. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o salmista Davi entendeu e compreendeu que através da vida vivida conforme o salmo, ele receberia essa bênção especial e essa vida que é uma vida espiritual. Preste atenção que quando nós olhamos para o Salmo 133, a partir do versículo 1, ele se inicia, pastor Antônio, ele se inicia dizendo assim: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Observa comigo, irmão, ele começa a falar de algo agradável, de algo bom, que ele diz: ó, quão bom. Se ele está falando que é bom, porque é agradável aos olhos de Deus, porque Deus o ama, porque Deus se agrada à igreja, os irmãos, o povo de Deus, a viver em união. A união é algo da parte do Senhor. Para quem não sabe, todas as coisas se iniciam através da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo as Escrituras, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus foi fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, missionário, diz a Bíblia, o Anderson, que o Senhor Deus de Israel, ele faz menção dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele diz a nossa, está no plural, ele está se comunicando com pessoas a mais que está em sua volta. Por que não dizer que ele está dizendo ao próprio Filho, está dizendo ao próprio Espírito Santo, uma combinação da unidade, dizendo: o que eu formar é conforme a nossa parceria, é conforme a nossa unidade, é conforme a nossa concordância.
obediência, é conforme a nossa comunhão. Então veja que o salmista Davi, ele começa dizendo que a união dos irmãos é algo bom, é algo agradável. Quando se fala de algo agradável, poderia nós usar uma linguagem mais expressiva, poderia nós usar uma palavra mais agressiva, porque esta palavra de união, ela vai nos trazer, refletir na Bíblia, que todas as vezes que o povo de Deus se uniu, quando a Bíblia cita a unidade e a comunhão entre os irmãos, pastor Marcos Silva, você vai ver algo extraordinário acontecendo. Você quer ver? Pedro está preso, mas a igreja está unida em oração. As cadeias se rompem, as cadeias se abrem, algo acontece através da unidade do povo de Deus. Você quer ver a Bíblia dizer que na hora nona, no momento da oração, Pedro desce para orar ao Senhor, mas não é só Pedro, ele desce com um companheiro de oração, estão unidos, dão de cara com um coxo, com alguém que está ali paralisado na porta do templo. Observa que aquele homem gritava pedindo algo para eles, que era dinheiro, que era o momento monetário, ao momento financeiro, e eles poderiam colocar de cabeça para baixo e eles não têm nenhuma moeda, porque eles mesmo confessaram dizendo: nós não temos prata e nem ouro, mas por eles está, preste atenção, por eles estar em comunhão, por eles estar unidos no momento da oração, eles dizem que tinha uma bênção da parte de Deus. O que o salmista disse? Que o Senhor delibera a vida e a bênção, mas o salmista está falando da comunhão. Então ele diz assim: olha, o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Cristo. Aqueles homens tinham bênção para deliberar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui eu dou uma pincelada em alguns que diz assim: ah, você veio aqui hoje, eu não tenho nada para te oferecer. Eu quero dizer ao contrário, o pastor Neucides Aguiar tem algo para te oferecer. Eu não estou aqui para brincadeira, eu não estou aqui para você chegar e sentar nessa cadeira e me ouvir dizendo, pastor Antônio, que eu não tenho nada para oferecer. Eu tenho sim a bênção de Deus, que ela pode ser sim transpassada, ela pode ser deliberada através da minha vida em comunhão com Deus de Israel. E às vezes eu fico pensando, alguém que toma a tribuna e diz: eu não tenho nada para oferecer. Eu dou vontade de dizer assim: meu amigo, desce do altar e vai assentar, porque tem alguém aqui que tem comunhão com Deus. E eu vou dizer algo para vocês: aonde eu colocar a minha mão, Deus tem que prosperar, Deus tem que abençoar, porque eu vivo em comunhão, eu vivo em intimidade, eu vivo em constante, em oração a Deus. Então eu tenho bênção para o transmitir, para o deliberar. Aonde colocar as mãos, eu vou mais fundo ainda. Esses homens que estão aqui neste altar não são homens que não têm nada a oferecer, não. Eles têm algo da parte de Deus, eles têm algo do céu, eles têm bênção que Deus, o qual o entregou sobre a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Quer ver coisa extraordinária na unidade? Todas as vezes que a Bíblia nos fala sobre o povo de Deus unido, sempre nós vamos ver algo extraordinário acontecendo.
Preste atenção, meus irmãos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42, que eles viviam em comunhão, em oração, no partir do pão, vivia a doutrina dos apóstolos. Aí mais embaixo, pastor, vai nos dizer: mas havia maravilha, havia poder, milagre, acontecia algo extraordinário. Se nós quer a bênção de Deus, nós tem que viver a união, a comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, isto vai deliberar a vida e a bênção. Sabe por que muitos não recebem bênção? É porque não vive esta palavra que o salmista nos ensina. Às vezes até falar com bom, com suave é que os irmãos vivem em união. Mas vamos ver a dimensão com que Davi expressa esta palavra. Preste atenção comigo no versículo de número 2. No versículo de número 2, Davi, ele é um pouco atrevido. Por que não dizer que ele neste momento, ele é na verdade ousado, quando ele diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, e que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla do seu vestido. Olha, meus irmãos em Cristo, veja que ele inicia falando que a comunhão é agradável, que a comunhão é com bom, que a comunhão é suave. Isto ele está destacando 3 coisas importantes. Mas quando ele fala que é bom, quando ele fala que é agradável, e quando ele fala que é suave, observa que ele está se referindo à comunhão, à união, que isto é algo belo aos olhos daquele que nos abençoa, aos olhos daquele que nos alegra, daquele que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Veja, meus irmãos em Cristo, que a palavra do Senhor, ela vai nos destacar algo especial, porque o salmista Davi, ele vai expressar a forma da comunhão, a forma da união, como se fosse uma estratégia de Deus para o coração do homem. Preste atenção, você sabia que a comunhão, ela é uma das ferramentas especial na área da evangelização? É você tendo comunhão com pessoas, é você se aproximando de alguém e criando um novo relacionamento de amizade. É que você evangeliza, é que você conquista, é que você alcança alguém para Cristo Jesus. Porque hoje muitos têm usado a ferramenta de Satanás, quando às vezes de se aproximar através de uma união, através de uma amizade, e às vezes percebe que a pessoa é falha, começa a lançar o nome da pessoa na lama, onde deveria ajuntar-se com ele, para ganhar ele na amizade, para ganhar ele em um relacionamento agradável, para se ganhar-se a ele através de uma conquista de unidade. Sim, meus irmãos, aí esta pessoa, ele começa a entender que a unidade é agradável, o relacionamento é agradável aos olhos de Deus, e ele se torna bom, ele se torna suave, ele se torna agradável. Agora outra coisa acontece, além de ser uma ferramenta da evangelização, ele se torna também, meus irmãos em Cristo, simplesmente para a glória do Senhor.
ele se torna-se uma força, um fortalecimento para o solitário. Veja, meus irmãos, uma pessoa sozinho, mas quando ele se une com dois, o Salmo Salomão vai começar a usar uma metáfora ou uma figura dizendo que é como se fosse um cordão, que ele vai se fortalecer, que ele vai se tornar mais forte. Ou seja, missionário Anderson, quando você é sozinho, você está frágil, você está sujeito à presa do adversário e ser atacado sozinho. Mas se você estiver com outro, você já se torna um pouco mais forte, mais encorajado, mais entusiasmado, se torna-se um cordão de duas dobras. Mas Salomão, ele não fala só o cordão de duas dobras, ele resume 3 dobras. Por quê? Porque o nosso relacionamento não se encerra só entre eu e outra pessoa, mas se encerra entre eu e outra pessoa e Deus, que se torna 3. E aí nós estamos fortes, revestidos, fortalecidos com Deus na nossa caminhada, com Deus na nossa vida. Só quem está entendendo esta palavra, só quem está compreendendo a minha linguagem, levante a tua mão assim para o céu e glorifique o nome de Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, que o salmista, ele não está somente apresentando o resultado do bom e quão suave é que nós vivemos em união, mas ele está nos mostrando que isso se torna uma arma especial para nós fazer a obra do Senhor. Veja, meus irmãos, em Cristo Jesus foi enfático que a obra não se faz solitário e também não se faz sozinho, porque senão não era Jesus e os 12, era apenas um peregrino solitário andando, vagueando por aí. Mas não, se tornou a ênfase do ministério de Jesus através da sua companheirismo, do seu discípulo. O próprio Cristo, ele passa a viver o Salmo 133, nos dando esse exemplo, conquistando pessoas pela amizade, conquistando pessoas com sua carisma de unidade, se aproximando de alguém, principalmente quando ele sabia que era pecador, principalmente quando ele ficou sabendo que existia um cobrador de imposto e que esse cobrador de imposto colocava os impostos acima do que a sociedade às vezes poderia pagar. Então ele se aproximava, porque esse cobrador de imposto era considerado como ladrão diante da sociedade, porque ele simplesmente se aproveitava dos menos favorecidos. Então Jesus se aproximava dele dizendo: é esse que precisa da minha comunhão, é esse que precisa da luz, é esse que precisa da salvação, é esse que precisa da graça, é esse que precisa da misericórdia. Por isso escolheu Levi, por isso foi escolhendo mais e mais homens para se tornar uma comitiva de evangelização na terra, através da arma da união em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, se a comunhão ela é uma arma, se a comunhão ela é uma peça fundamental para nos fortalecer, se a união ela é agradável, se a união ela é bom, se a união na verdade, se ela é, meus irmãos, tanto agradável como suave, isto alegra os olhos de Deus, isso alegra ao coração de Deus. Preste atenção que não se encerra aí o salmo, porque continua o salmo como se fosse, meus irmãos, um salmo
salmo da comunhão terapêutica. Veja que o salmista, ele começa a usar uma linguagem simplesmente de metáfora. Por que, pastor? Porque ele usa a comunhão citando como se fosse o óleo. Veja, meus irmãos, aqui ele faz sempre uma menção da figura do óleo, representando a comunhão do povo de Deus. Como, pastor? Observa comigo que no versículo de número 2 ele diz: é como o óleo precioso, é como o óleo precioso. Isto é, meus irmãos, veja que o salmista, ele diz que é como se fosse um óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla da sua veste. Observa que quando ele usa a figura do óleo, se você virar um pouquinho dos teus olhos, você vai ver ele citar outra figura importante que eu quero destacar nesta palavra, que é a palavra que vai dar a ênfase, que vai dar na verdade o sentido da palavra ministrada, que vai dar o sentido da palavra, como a comunhão ela é terapêutica, segundo o salmista. Por quê? Porque no versículo de número 3 ele vai dizer, no 2 é como óleo, mas no 3 ele diz que é como orvalho. Orvalho, ele está usando outra metáfora, outra figura. Quando ele diz que é como orvalho, ele cita também que é como orvalho que desce no monte Hermon e sobre o monte de Sião. Olha que aparece dois montes nesta metáfora. Olha o que ele diz, meus irmãos, porque dali é onde, dos montes que ele citou, tanto o monte chamado, segundo a palavra do nosso bom mestre, o monte Hermon e também o monte Sião, dali ordenará duas coisas que é desejável ao coração do homem: primeiro, a bênção; segundo, a vida. Mas deixa eu dizer algo para os meus irmãos entender. Observa o que diz a palavra de Deus. Quando nós falamos que Davi, ele usa a metáfora, ele fala da figura do óleo. Olha que ele diz que não é o óleo, mas é como o óleo. Veja, irmão, que quando nós entramos na Bíblia e nós vamos citar a questão do óleo, tanto no Novo como no Antigo Testamento, nós vamos encontrar grandes figuras se referindo acerca do óleo. O óleo, ele é um simbolismo muito importante no Antigo Testamento. Para quem não sabe, no Antigo Testamento, o óleo ele era usado de duas maneiras. Primeiro, ele era usado como cosmético. Segundo, ele era usado também como remédio. Por isso, até então, se torna um salmo terapêutico. Por quê? Porque se trata de algo que cuida das enfermidades. Preste atenção, quando eu falo que este óleo, ele simplesmente era tratado como um cosmético, eu quero dizer algo para vocês. Para quem não sabe, hoje no mercado o perfume mais caro é aquele que tem o óleo. Por quê, pastor? Porque o perfume que tem o óleo, ele é mais duradouro no nosso corpo, ele é mais constante, ele demora mais perder o seu tom suave do nosso corpo. Preste atenção que eu vou resumir em poucas palavras. Então, quando o salmista Davi está dizendo é como óleo,
óleo, ele diz assim que tem que ser duradouro a nossa comunhão. Não pode ser como cosmético ou um perfume de segunda categoria, que não tem óleo, mas tem álcool que evapora e sai com facilidade. Às vezes você usa e no mesmo momento você não cheira mais. É mais ou menos assim comunhão de muitos. Comunhão de muitos é como se fosse um perfume de terceira categoria, só tem álcool. Ele bate nas tuas costas e diz: eu estou contigo, e não abro. Mas quando você caça no momento que você mais precisa, ele já evaporou como álcool, já saiu fora, pulou do carro, pulou do barco. É aqui que dá a ênfase do Ministério Unida do Brasil, porque aqui eu tenho irmãos que sofreram, choraram, pagaram o preço comigo e falou: pastor, nós estamos juntos até o final. E não é crente como cosmético, mas é um crente como óleo precioso, como óleo precioso, como óleo precioso. Levante a tua mão para o céu, diga comigo: Deus, eu quero ser como óleo precioso, que não evapora, mas ele permanece. Agora pega na mão desse crente do teu lado, segura na mão dele bem firme e diga para ele assim: meu irmão, Cristo nos chamou para nós viver em união como óleo, nós não se separar, nós não nos desunir, nós ser como óleo precioso. Tá, meu Deus, meu Jesus. Mas vou falar a segunda coisa. Mas antes de eu falar a segunda coisa, preste atenção. Muito está sendo este perfume cosmético. É mais ou menos assim como Pedro: aonde tu for, Cristo, eu estou contigo. Mas quando pensa que não, negou na beira do fogo. Quando pensa que não, que Jesus mais procurou, ele já tinha fugido. Pedro estava mais para um crente cosmético, mais para um crente que é um perfume que tem algo que evapora, do que aquele que é como um óleo precioso. Mas o óleo, ele era usado também como remédio. É a segunda parte. Preste atenção, olha para cá, meus irmãos. Por que o óleo era usado como remédio? E eu falei que era como um tratamento terapêutico. Presta atenção. É porque verdadeiramente, para quem não sabe, quando alguém se feria, eles vinham com óleo e passavam em cima do machucado para cicatrizar, para ajudar curar aquela enfermidade. Ele usava como remédio naquela época. Quem disse que a nossa união não é um remédio? A nossa união, nós precisamos dela. É no momento que nós estamos mais feridos, é no momento que nós estamos mais doentes, é no momento que nós estamos mais solitários, é no momento da vida escura, sombria, é que eu preciso da tua mão, é que eu preciso da tua comunhão, é que eu preciso do teu abraço, é que eu preciso do teu ombro. Então tem que ser como o óleo, que ele servia tanto para cosmético e também para remédio. Agora deixa eu resumir, meus irmãos. Ele diz que simplesmente no Salmo de número 133, no versículo 3, ele vai dizer que não era somente como óleo, mas era como orvalho. Olha para mim, meus irmãos, a maior figura da união da igreja é a figura do orvalho. Por quê, meus irmãos? Olha para mim com os olhos bem regalados e não pisca. Fixe bem para mim, olha direitinho para mim, vai, olha direito, vai, não olha para trás, presta atenção. É como orvalho
orvalho a nossa união. Porque o orvalho é aquele que chega, que ninguém percebe. Sabe qual é o momento que nós vamos perceber o orvalho? É quando nós abrimos a porta de casa. O orvalho, ele veio à noite e se estendeu em toda a cidade, em toda a região onde você reside. O orvalho é aquele que vem sem fazer barulho. Você nem sabe que o orvalho está ali, e de repente, quando você abre a porta, você não está enxergando muito longe, porque está tudo tomado de orvalho. Deixa eu falar uma coisa para você: a nossa união tem que ser como orvalho, vir sem barulho. Aquele negócio de vir com tempestade, para mim não é orvalho, é chuva que faz trovoada, que faz muito barulho. É tipo assim, bate no ombro e diz: eu sou amigo, e aí canta de galo no terreiro. Isso não é orvalho. O orvalho, como a união, é aquele que vem em silêncio, mas a noite escura, que é a noite que ele vem, que é o momento da tua vida mais difícil, ele está do teu lado. Por isso que é considerado como orvalho. Mas o salmista, ele estende mais longe. Ele diz que a nossa união entre os irmãos se estende tanto do monte Sião, como também o monte Hermon. Veja, eu não vou entrar na geografia, falar para vocês o percurso, a distância de um monte para o outro, e a distância de Jerusalém, mas era exatamente isto. Ele está usando a linguagem geográfica, porque ele está dizendo que se estendia o orvalho desde o monte Sião até o monte Hermon. Isso é um percurso grande, extenso, comprido. Assim é a minha amizade e a sua. A nossa união, ela se estende do oeste ao leste, do sul ao norte. Ela é abrangente, ela é além do que nós imaginamos. A nossa amizade, a nossa união não é da noite para o dia, ela se estende, ela vai a mais ainda. Por isso que é considerado como o orvalho que se estende do monte Sião ao monte Hermon. Mas deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos: como que está a tua união com o teu irmão? Só por causa de álcool você já corta um relacionamento, você já perde uma amizade. Até onde está estendida a tua união? Até onde está indo a tua comunhão? Até onde está chegando a comunhão sua com o teu irmão? Porque segundo Davi, se nós viver a união tanto como óleo e como orvalho, nós vamos receber da parte de Deus duas coisas especiais. Primeiro, a bênção. Segundo, nós vamos ter a vida, que é as duas coisas que eu quero meditar para nós encerrar. Mas segura aí, meu tempo já se foi, mas eu quero resumir com duas palavras. Preste atenção, meus irmãos. Quando Davi, ele faz essa linguagem simbólica, ele está aplicando em uma vida espiritual. Ou que seja, nós só vamos viver de forma agradável, de forma suave, ou como bom, se nós tiver esta união, se nós tiver esta comunhão. Isto é a linguagem do CONAME, do congresso que nós estamos fazendo. Este congresso não é momentâneo, esse congresso ele vai se estender, porque ele está como bom aos olhos de Deus. É como a nossa união, é como o nosso propósito de unidade em Cristo Jesus. O Senhor vai deliberar, vai abrir o céu de glória e vai nos abençoar por nós viver este salmo de comunhão, como óleo e como orvalho. Este é o propósito de Deus para
tua e para minha vida. Quer uma bênção deliberada de Deus? Quer ter uma vida espiritual diferenciada? Começa a viver o salmo como óleo, começa a viver o salmo como orvalho. Essas duas coisas, ela traz para nós, meus irmãos, sentido daquilo que é real e que nós devemos verdadeiramente viver na palavra do Senhor. Meus irmãos, não é qualquer vento, meus irmãos, não é qualquer coisinha que vai tirar o nosso relacionamento, que vai tirar a nossa comunhão, que vai tirar a nossa unidade. Se coloque de pé no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que quer barrar com a nossa amizade, aquilo que quer tirar a nossa união, aquilo que quer fazer com que nós quebra a aliança entre eu e você, entre nós nesta noite, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu não quero que você coloque a mão na cabeça, eu não quero que você coloque a mão no peito, eu quero que você coloque a mão no ombro de alguém, que ele se sinta como se fosse a mão de um amigo nesta noite. Ah, meus irmãos, quem é que não precisa de uma mão amiga? Até Jesus na via dolorosa, ele precisou de Simão, ele precisou daquele homem chamado Cirineu. Segundo a Bíblia, foi Cirineu que ajudou Jesus no momento que ele estava alento, que ele estava perdendo as forças, ele já estava desequilibrando, ele já estava deixando a cruz cair. Por que não dizer que ele já estava caindo com a cruz? Isto é, algum de nós, quem sabe, já está caindo, já está alento, já está fraco, mas esta mão que está no teu ombro é uma mão amiga que vai te ajudar, que vai ser teu companheiro, que vai ser o teu amigo. Feche os teus olhos agora, e o nosso querido reverendo Antônio, pastor Antônio, vai fazer uma oração com a igreja neste propósito desta aliança em Cristo Jesus.